Que bom que você está com a gente aqui no programa Meditações Ponto de Partida nessa manhã. Lembrando a você que nós estamos aqui sempre, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e aos domingos, às 8 horas, no programa de debate, onde temos um pouco mais de tempo para conversar sobre temas da Bíblia. Quero lembrá-la também, de que nós temos esse guia de estudos da Bíblia, Ponto de Partida. Esse guia é oferecido gratuitamente para você, para que você possa conhecer também mais, possa se aprofundar, estudar a Bíblia. E se caso você quiser também alguém, pode pedir que alguém pode também te ajudar. Mas se você quiser estudar sozinho, sem nenhum problema, basta você apontar sua câmera aqui por esse QR Code e você receberá gratuitamente este guia, tá bom? Muito bem, nós estamos numa série aqui falando sobre parábolas de Jesus. Lembrando que as parábolas são ilustrações que Jesus nos deu para que a gente pudesse entender as verdades que ele gostaria de ensinar atrás dessas ilustrações. E nesta manhã nós vamos estudar sobre uma das parábolas que é chamada a parábola do fermento. Ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, nos versos 33, ou no verso, digo melhor, 33. Diz assim: Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O fermento ele tem um papel muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que confeccionam pães, não é verdade? Uma vez, quando criança, tentei fazer um pão e esqueci do fermento. Você já deve imaginar como é que ficou, né? Ninguém comeu o pão. É assim, o fermento ele tem o papel de fazer com que a massa fique fofa, fique mais bonita e possa se tornar também, não é, um alimento que seja comestível. Jesus compara aqui, não é, o reino dos céus a um fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas, correto? Esse fermento ele tem o papel de se misturar na massa e ampliar a sua influência, vamos dizer assim. Assim somos nós que pertencemos ao reino de Deus. Aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida precisam ampliar a sua influência, precisam se tornar influenciadores. Hoje está na moda, né, os influenciadores. Então é essa a ideia, nós precisamos nos tornar influenciadores no sentido de mostrar o plano de Deus, de mostrar a esperança que Deus nos oferece através da sua segunda vinda, mostrar o plano de Jesus de resgate, de salvação através da cruz do Calvário. E falando em fermento, falando em ampliar essa influência, eu me lembro de uma menina chamada Agnes. Ela é uma menina que nasceu na Iugoslávia e ela, com 12 anos de idade, ela resolveu ser uma bênção, se tornar um fermento, entre aspas, na sociedade em que ela estava inserida. E interessante que Agnes, ela se tornou tão influente que um dia ela estava no convento. Ela era uma freira e ela sentiu um forte chamado de Deus para sair do convento e para se misturar entre as pessoas. E sabe onde é que ela foi parar? Na Índia, em Calcutá. Agnes é mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher, ela foi uma grande mulher. Ela começou o trabalho, em primeiro momento, com crianças analfabetas. E ela não tinha quadro branco como temos hoje, ela não tinha os recursos, computador, tela. Ela ensinava as crianças com uma pequena vara, não é, que era tirada de uma árvore, não é, um pequeno galho, e ali então ensinou as crianças no chão batido de uma cabana para que as crianças pudessem aprender a ler. Anos mais tarde, ela se misturou com pessoas que estavam atiradas na sociedade. Sabe o mendigo que anda andando aí, os andarilhos? E ela começou a tratar essas pessoas, começou a falar com essas pessoas, começou a dar esperança e a recolocar essas pessoas na sociedade. Depois, ela também tratou de leprosos, uma classe bem difícil de lidar, porque há uma contaminação muito grande, e ela então cuidou desses leprosos e finalmente ela voltou a trabalhar com crianças que eram rejeitadas, encontrando pais e tentando achar pais adotivos para essas crianças. Em 1979, Madre Teresa de Calcutá, que tomou a decisão de ser uma boa influenciadora, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E quando estavam ali conversando e contando o que ela havia feito, chamaram Madre Teresa de Calcutá para entregar o prêmio. Afinal de contas, não é qualquer um que ganha o Prêmio Nobel da Paz. E pediram para que ela falasse como que ela estava se sentindo naquele momento. Sabe o que ela disse? Ela disse uma frase muito tocante,
e ela disse o seguinte: eu fui apenas uma caneta nas mãos de Deus. Isso mesmo, uma caneta nas mãos de Deus. Quando a gente pega a caneta, a gente vai conduzindo a caneta. E ela quis dizer, foi Deus que me conduziu. Eu simplesmente me coloquei nas mãos de Deus. Não fui eu que fiz o que fiz, foi Deus que fez através de mim. A parábola do fermento, ela tem essa ideia, que nós devemos influenciar as pessoas, mas que essa influência seja conduzida por Cristo, por Deus, pelo Espírito de Deus. A Bíblia é o guia para os influenciadores de Jesus. E eu gostaria de convidar você a estudar mais a Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos nos misturar na massa, não é? E devemos ampliar essa influência entre as pessoas que convivemos. Que Deus possa nos ajudar, que você possa ser um grande influenciador, uma grande influenciadora de Jesus. E muito em breve possamos ver o resultado de todo esse trabalho, assim como foi com Madre Teresa de Calcutá. Quero reforçar você que nós temos esse guia, não é? Já falei no início, e você então é convidado a pedir esse guia, ele é gratuito e você pode conhecer mais sobre a Bíblia. Aqui tem perguntas e respostas, você vai encontrar o texto na Bíblia, então ele só vai te conduzir ao estudo da Bíblia, só isso, por temas, ok? Você pode estudar o dia de guarda, a volta de Jesus e outros temas que estão aqui apresentados. E também lembrá-lo e lembrá-la de que nós temos o programa todos os domingos às 8 horas, onde a gente faz esse estudo, né, mais detalhado em relação à Palavra de Deus. Ok? É muito bom ter a sua companhia, lembrando que você pode estar conosco todas as manhãs às 7 horas e não esqueça, seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até mais.